Olá, pessoal. Boa noite. Com prazer que estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, né? Com a permissão aí da Sandra para que a gente ocupe esse espaço para estudar mais um romance de Emmanuel, né? Agora o romance da vez é o Ave Cristo, né? Então, embora Michelle vai poder falar também na ordem cronológica, ele venha depois do Renúncia, a gente decidiu, né, que para continuar a gente estudando a evolução do cristianismo, né, a implementação do cristianismo, então a gente resolveu dar continuidade com o Ave Cristo. Então a gente vai começar hoje o nosso estudo com a primeira parte, o prefácio, a primeira parte lá, o capítulo 1 e o capítulo 2, mas vou passar a palavra para Michel, para ele falar com vocês e fazer a nossa prece inicial. Olá, Michel, está com você. Gilmara, obrigado. É uma grande satisfação estarmos novamente estudando essas obras de Emmanuel, né? Tanto nos ensina. Então, eu queria agradecer ao Zebem, a Sandra, né, que nos apoiou, nos apoia bastante, ao Alexandre e a Val, que dão todo apoio também, né? Agradecer a Gilmara pela disponibilidade de aceitar esse desafio, né? O quarto livro, né, Gilmara, que a gente está estudando, né? E vamos lá, vamos em frente, né? Uma grande satisfação estudar esse livro, né? Porque, como a Gilmara falou, né? Sobre o cristianismo primitivo, né? Os primeiros anos, né? Os primeiros 2, 3 séculos do cristianismo, né? Então, esse é um livro escrito, né? Pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Então, faz parte da coleção dos romances históricos de Emmanuel, né? Nós já vimos há 2000 anos, 50 anos depois, e vimos Paulo Estevam, né? Vamos ver agora Ave Cristo e, tudo dando certo, a gente finaliza com Renúncia. Mas vamos iniciar então com uma breve prece. Então, neste momento, com grande alegria, que estamos novamente estudando uma obra que é tão importante para a nossa alma imortal. Temos muito a agradecer à espiritualidade superior, nossos anjos guardiães, e também ao Chico Xavier, ao Emmanuel, que trouxeram essa obra para nós. Que possamos estudá-la, compreendê-la, mas principalmente colocar em prática os ensinamentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, Gilmara, com você aí, fala um prefácio, depois eu posso comentar um pouquinho também. Vamos lá, né? O prefácio do livro é o próprio nome do livro, né? O Emmanuel denomina Ave Cristo, e ele resume um pouquinho, né, o objetivo dele nessa obra, e ele já começa numa contracapa lá do livro, falando que ele vai continuar, né, episódios da história do cristianismo do século III. Então, como a gente viu lá em Paulo e Estevão, né, o Paulo começou a difundir o cristianismo para todos os povos, né, para os pagãos. E aí, Emmanuel, com essa obra, vem nos trazer, né, como continuou esse trabalho, né, já 200, como o Michel já antecipou aí, 200 anos depois da morte de Jesus. Então, Emmanuel, ele começa esse prefácio, né, já comparando um pouco o tempo de antigamente com o tempo de hoje, né, como há a necessidade ainda hoje da divulgação dessa boa nova, porque ela se firme através do espiritismo agora, né, então ele compara nós espíritas aos primeiros cristãos lá, em todas as dificuldades, lembrando que os primeiros cristãos, eles davam a própria vida, né, porque na divulgação da causa ali, em relação ao Império Romano, a gente também tem outras dificuldades a vencer, né, comparando com aquela época que a gente vivia. A gente não vive mais esses momentos de entrega da própria vida, mas temos outros desafios também. Então, Emmanuel começa esse prefácio fazendo essa comparação, né, e dizendo que a luz é do Cristo e que a seara precisa desses trabalhadores para levar, né, trazer o que Jesus, divulgar, difundir o que Jesus veio nos trazer, para que a gente consiga, né, entender e vivenciar esse amor, e que cada vez mais as pessoas vivam e vivenciem esse amor, né? Então, o objetivo maior dessa obra de Emmanuel é continuar essa história, né, e mostrando pelo sacrifício, né, a vitória sobre nós mesmos, para alcançar, né, esse ideal
essa implementação do ideal que Jesus veio trazer. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. O Michel vai falar mais um pouquinho. Muito bem falado, né, Gilmar? Não, a única coisa que eu vou complementar é o seguinte: tem uma frase no prefácio que diz o seguinte: a obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. E aí vem a frase importante: a ideia divina requisita braços humanos. É a convocação que nós possamos fazer a nossa parte, né? Que a gente trabalhe também em prol, né, dessa boa nova, né? Então, que a gente possa finalmente, né, trabalhar e fazer a nossa parte. Então, vamos lá, né, para o primeiro capítulo deste livro, Preparando Caminhos. Nele, Emmanuel começa sempre situando a época, né? Ele fala quase 200 anos de cristianismo, então a gente percebe aí no início do século III, né? E aí ele começa relatando aquelas paisagens, uma característica bem peculiar dos romances de Emmanuel, né? E relata toda a situação da época, que a perseguição ainda era muito forte, né? Dos romanos, para tentar abafar esse movimento, o cristianismo, né? Mas, mesmo assim, o cristianismo continuava se difundindo, né? Ele não parou, né? Toda essa barbárie não conseguiu frear, né, o desenvolvimento do cristianismo. Então, Emmanuel fala, né, enquanto exércitos compactos de cristãos desapareciam nas fogueiras e nas cruzes, nos suplícios intermináveis ou nas mandíbulas das feras, templos de esperança se levantavam felizes além das fronteiras de sombra, dentro dos quais falanges enormes de espíritos convertidos ao bem se ofereciam para a batalha de suor e sangue, em que, usando a vestimenta física, dariam testemunhos de fé e boa vontade, colaborando na expansão da Boa Nova para a redenção da Terra. Então, olha só o que Emmanuel nos traz, né? Que mesmo dentro dessa barbárie toda, aqueles irmãos que já haviam passado, inclusive, por esses suplícios, né, lá nas mandíbulas das feras, como a gente já viu nos outros romances, eles elevavam já sua alma, já conseguiam entender a Boa Nova e pediam para voltar aqui, para continuar a obra, para divulgar cada vez mais, porque sabia da necessidade de continuação desse projeto e de cada vez mais atrair mais pessoas para ele. Né? Então, numa cidade espiritual, perto aqui das adjacências da costa planetária, estava se realizando uma grande assembleia, né, para atrair almas para o roteiro divino. Então, fizeram ali aquela assembleia para chamar esses espíritos para encarnarem, para continuar divulgando a Boa Nova. Então, isso já nos mostra como tudo foi muito bem orquestrado, né? Como nada é solto, nada é por acaso, né? Como tudo tem seu plano e a participação da gente nesse desenvolvimento, né? O quanto mais a gente pode se doar e como somos importantes para a divulgação dessa Boa Nova. Né? Então, o orador começou a falar para os ouvintes da necessidade de se alistarem para a luta, para a continuidade da implementação do Evangelho, e aí compara, né, as conquistas do mundo com as conquistas do Evangelho. Ele ficou comparando as grandes conquistas de Roma e dizendo, né, que enquanto o mundo vencia pela violência e pela dor, Jesus vence pelo sacrifício. Né? O mundo visa a matéria, Jesus visa a glória imperecível da alma imortal. Então, os espíritos ali presentes estavam ansiosos pela oportunidade de servir. Né? Então, olha que responsabilidade, como quando a gente abraça essa tarefa, né, a gente quer cada vez mais contribuir com ela. Acho que a gente começa a entender o verdadeiro sentido do amor e como cada vez mais a gente quer quer levar, né, esse amor para todos os nossos irmãos. Então, ele fala, alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligados à batalha da terra por feridas de aflição, somente curáveis com o retorno às angústias do passado. Então, de certa forma, as pessoas que estavam ali também ainda tinham, né, ainda estavam ligadas àquela situação e precisavam também curar as angústias, né, suas feridas, como a gente viu até o próprio Públio, quando ele voltou, né, já como Nestório, ele
já passou por aquele período no plano espiritual e já veio aqui, já se dedicou à causa da Boa Nova. Então, o Emmanuel nos traz mais ou menos esse exemplo do Públio para o Nestório, né? De pessoas que já conseguiram entender o que era o cristianismo e agora precisam voltar para ajudar na divulgação dessa Boa Nova e acabar também fazendo as pazes com a própria consciência. Então, os candidatos que estavam ali para o retorno deixaram, né, seus entes queridos e, após conhecerem a Boa Nova, que eles pretendiam voltar para ajudar aquelas pessoas, e a gente vai ver que a história desse livro vai se desenvolver justamente nesse contexto. Né? E ele lembra a Paulo, né, o Emmanuel cita um trecho, né, quantos renascem nas sombras da matéria mais densa estarão constantemente entregues ao sacrifício por amor à verdade, a fim de que a lição do Mestre Divino brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. O que ele queria dizer? Que mesmo ele sabendo que a luta não seria fácil, né? Como Paulo mesmo provou, vivenciou isso, eles queriam vir, né? Eles tinham aquela força, como Paulo teve, de divulgar a Boa Nova, de querer que cada vez mais pessoas fossem tocadas pelo que realmente importa. E após essa explanação toda, o orador que estava lá foi cercado por alguns ouvintes, e depois de atender a todos ali, tirando dúvidas, ele foi procurado por Quinto Varro, que aí se apresenta a personagem desse novo livro, né? O personagem principal, um deles, que era um velho romano, aí Emmanuel lá descreve ele, e as primeiras impressões que se tem é que os dois eram velhos amigos, velhos conhecidos. E aí Varro expressou o desejo a esse irmão, que era de um plano mais superior, que estava ali palestrando, voltar à Terra. E o nome desse irmão era Cláudio. E Cláudio, ele ressaltou que os serviços de Varro na última encarnação davam a ele a possibilidade de seguir para outras esferas. E por que era que ele queria voltar e encarnar para a Terra? Então, olha aqui mais uma lição interessante que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, mesmo sabendo que ele podia e seguir adiante, ele queria ficar. E por que ele queria ficar? E aí ele diz, né, que ele queria ficar para ajudar o filho do coração, o Tassiano, que é outro personagem desse nosso romance, que se encontra perdidos nas trevas. E Varro diz que, embora tenha esse anseio de seguir, né, os que já foram com ele na vanguarda, que já foram para os planos mais superiores, ele almeja, acredita que consegue ajudar esse filho. Então, ele quer voltar para ajudar o Tassiano. Então, me lembrou muito o Bezerra de Menezes, né? Que também teve essa oportunidade de seguir e resolveu continuar aqui na Terra, ajudando a gente, né? Ajudando a gente em todas as nossas dificuldades. Então, o Varro, ele podia seguir, ele podia ir para esferas mais superiores, mas também vem outro ensinamento de que quando a gente ama, a gente quer levar todos aqueles que a gente gosta, que a gente ama com a gente. Então, um sempre vai ajudando o outro. Ele não queria seguir sem pelo menos tentar ajudar esse filho do coração, o Tassiano. E aí o Cláudio diz, mas o Tassiano ainda está tão apegado às divindades olímpicas, né? Chefia uma legião de inimigos da luz, promove arruaças contra o cristianismo, se compraz nos festins do circo. E Varro diz que reconhece, né? Que reconhece que ele está ali perdido nas trevas, mas diz perceber já no rapaz uma amargura, e que isso poderia ser um sinal que ele estava ansiando por uma renovação, além da necessidade de fazer algo pelo reajustamento, né, daquelas pessoas que amamos. Então, aí mais uma lição, né, que quando a gente pode até demorar muito tempo nas fieiras do mal, né, mas em um determinado momento a nossa alma vai em busca disso, porque o amor sempre está ali dentro de nós. O que a gente faz é abafar ele, não dar a oportunidade que ele cresça. Mas aquele amor não vai morrer nunca, né? Aquela sementinha não morre. E aí eu quero que o Tassiano já estava mostrando uma certa amargura, já estava cansado dessa vida. E a gente vai ver mais na frente que realmente ele estava cansado disso, né? E aí o Cláudio adverte ele dos perigos da carne, né? Dizendo que não seria fácil, que ele estaria entregue a todas as dificuldades que ele poderia passar, se ele estava consciente disso, que tinha o véu do esquecimento e que a coisa que ligaria a eles seria a oração, né? Então, que eles sempre estariam com o Varro, né? Através dessa oração.
E aí ele pergunta quanto tempo seria necessário para essa ajuda, para que o Varro pudesse ajudar o Tassiano. E aí o Varro diz, você que diz. E ele diz, então, eu lhe dou um século, né, para tentar resgatar o Tassiano. Vá realizar o trabalho e o mérito ou demérito do Tassiano está sobre a sua responsabilidade. Então, olha só, né, a responsabilidade do Varro. E aí ele começa a dizer justamente também dessas dificuldades e que os créditos de Varro seriam contabilizados a favor dele, né? Porque ele tem crédito já para ascender para um plano mais superior. Então, esses créditos seriam contabilizados a favor do Varro. E aí o Varro agradeceu e aí saiu, né, pensando, apreciando a esfera, voltou aqui para a Terra, e aí Emmanuel começa a relatar a ascensão ao poder do Séptimo Severo, e aí ele começa a descrever aquelas narrativas que a gente já conhece, né, dos livros de Emmanuel, como é aquelas festividades todas, e aí o Varro ele vai para essas festividades, e ali ele começa a procurar, cristãos iriam ser entregues às feras, né, estavam ali, ele começa a procurar o Tassiano nesses locais, porque ele sabia que Tassiano estava ali chefiando essa legião, né, uma legião contra os seguidores do Cristo, e ele começa a procurar. Né? Então, ele não consegue se aproximar muito, porque a energia fica incompatível, e nessa procura dele, ele acaba encontrando um grupo de cristãos que estão ali justamente encantando e em oração, esperando os irmãos que iriam desencarnar nas festividades lá do circo. Então, o Varro ele se junta, né, a esses irmãos, os cristãos que estão aqui desencarnados, e começa a ajudar a todos ali que estavam naquela arena, que estavam perdendo a vida nas garras das feras, nas flechas envenenadas, já viu em outras narrativas também de Emmanuel, e ele auxiliando e, ao mesmo tempo, procurando ali nas arquibancadas pelo Tassiano. Então, de repente, ele olha para um local e começa a localiza o Tassiano, estava lá se divertindo, né? Estava presenciando lá todo aquele espetáculo, e aí o Varro se aproxima dele. Ele não consegue ver o Varro, né? A gente sabe a diferença das energias, né? Então, o Varro estava numa numa emanação de fluidos mais elevada, ele numa vibração mais baixa, né, mais inferior, e ele não conseguia. Só que aí nisso o Varro vai e abraça ele. Nisso que ele não vê, mas ele começa a sentir uma angústia. E essa angústia faz com que ele se retire desse local, né? Faz com que ele se retire lá do circo. E aí, quando ele está lá fora do circo, ele começa a chorar com essa angústia, né? Ele sabia, então o Tassiano começa a rememorar a trajetória dele de quando ele deixa o corpo físico. Ele tinha consciência que ele estava fora do corpo físico, mas ele não encontrou aquilo que ele via, que ele estudava, né? Os deuses lá de pedra. Então, quando ele desencarnou, ele não encontrou nada daquilo que ele imaginava e permaneceu ali no lar dele, se entregou aos mesmos vícios da bebida, das festas, né? Quando ele era encarnado. E aí passou o tempo e ele acabou o quê? Se rendendo ao tédio, né? Porque cansa, né? Ele fica, a pessoa sem perspectiva nenhuma, não tem mais a carne, né? E fica ali naquela mesma situação, não encontra o que ele acreditava que iria encontrar. Então, esse relato de Tassiano é muito comum, né? A gente vê muito isso e serve para nós mesmos, né? Porque o que a gente vai encontrar lá no plano físico não é diferente, no plano espiritual, não é diferente do que a gente vive aqui no plano físico. Então, as nossas sintonias, os nossos gostos, eles vão continuar os mesmos lá do outro lado, como aconteceu com Tassiano. Então, a gente aprenda, né, uma oportunidade da gente aprender aqui a cultivar o que a gente quer vivenciar como espíritos,
né? Porque é isso que vai acontecer. Então, o Cassiano se rendeu lá ao tédio e ao arrependimento, passando a aspirar por uma nova oportunidade de reencarnação. Olha só, né? Então, ele queria, ele pedia. E nisso, ele começou a fazer uma oração, né? Rogou aos seus deuses por uma nova oportunidade. Ele estava ali na frente de uma estátua e começou a rogar por Deus para que oferecesse uma nova oportunidade da carne, para ele resgatar tudo que ele tinha feito, para aliviar suas dores, né? Ele fala isso, para aliviar suas dores. E quem aparece na sua frente? O quinto varro, todo iluminado, né? Então, após um tempo, Tassiano, o Varro se aproximou, né? Foi aí ele conseguiu ver o Varro. Então, o Varro se aproximou e ele reconheceu nele a figura de seu pai. E ele veio ao seu encontro e aconselhou ele deixar, né? Que chore, chore, meu filho, pode chorar para as lágrimas lavarem a sua alma. E aí Varro falou para Tassiano, que mesmo a gente orando, repara também mais outra lição, ele estava orando para o Deus dele lá, o Deus de pedra, o Júpiter, né? O Deus da estátua lá, salvo engano, era do Apolo, mas mesmo assim ele estava orando, ele foi atendido, né? Então não importa a crença, não importa o que a gente acredite, o que importa é a sinceridade do nosso pedido e da nossa oração. Se aquilo sai do nosso coração, nós somos atendidos. E o Varro diz, né, que nunca estamos desamparados, que nunca somos abandonados, mesmo rogando aos deuses de pedra, que foi como Tassiano fez. Então, que seu pedido de retornar à carne, ele foi atendido e que ele teria uma nova oportunidade. Né? Mas só que agora, ele explica, não reina mais sobre a terra os deuses de pedra. Né? Esses deuses estão mortos. No lugar do Júpiter surge Jesus, né? Que nos orienta sobre a humanidade, afirmando que ela é a nossa família e o mundo nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Então, Varro já diz, olha, a história é outra, né? Porque o objetivo disso tudo era levar o Tassiano para o cristianismo, para que eles pudessem seguir juntos, né? Porque esse é o caminho de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos seguir esse caminho, né? Então, Varro diz que aqueles cristãos que não compreendem, né, agora, podem ser os alicerces de uma glória futura, né, que representam a promessa de paz e sublimação do mundo. Então, todos aqueles que sofreram ali, ou que hoje estão negando, ou que negavam, muitos acabavam se convertendo e aderindo à causa. Então, Varro adverte a Tassiano que se prepare, né, para os desafios da carne, que eles vão passar um tempo e que eles vão voltar, que não vai ser fácil, mas que ele estaria, né, os dois voltariam juntos, e aí ele repete, o Emmanuel, mais uma vez a frase, né, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam, né? Então, após Varro se foi, Tassiano ficou ali, voltou a ver a estátua de Apolo, chamou pelo pai, chorando, né? E nisso Emmanuel fala e termina o capítulo dizendo que anos e anos se desdobraram sobre esses acontecimentos, né? Então, já esse primeiro capítulo, né, já traz assim muitos chamados para a gente, né? Nos alerta já para os romances de Emmanuel são fantásticos nesse sentido, como ele cita através da vivência, né, das personagens dele, comportamentos tão comuns na nossa vida e como a importância deles para o nosso crescimento. Né? Então, eu fecho aqui, passo para a Michelle fazer os comentários e começar o capítulo 2. Vamos lá, Vamos Michelle. lá, vou fazer uns comentários aqui do capítulo 1, depois eu vou começar o capítulo 2. Logo no início do capítulo 1, o Emmanuel diz: presididas pelos apóstolos do Divino Mestre, todos então na vida espiritual, as obras de sorgimento humano multiplicavam-se em vários setores. Então, para quem tem alguma dúvida do que fizeram os apóstolos depois que desencarnaram, a resposta é bem simples: eles trabalharam, né? Continuam trabalhando, né? Nos planos superiores. E muito provavelmente trabalham até hoje, né? Nos planos superiores. Quando esse Cláudio, né, vai falar, né, o iluminado orientador, viu, Gilmar, eu confesso que eu tive uma curiosidade não muito sadia de saber quem é, mas tudo bem. Né? E aí ele fala, né? Toda vez que esses instrutores falam, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Aí ele fala assim, ó: não ouvideis, todavia,
que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Que nós nunca esqueçamos, né? Que a obra é o trabalho do Cristo, né? A gente faz a nossa parte, o melhor possível, né? Mas o trabalho mesmo é do Cristo, né? O instrutor Cláudio também, ele fala, né? Ele narra que viu Tassiano fazendo arruaças, né? E aí nós podemos ver que os espíritos superiores, eles estão nos acompanhando, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Não para julgar, para fofocar, para censurar, não é isso. Mas para avaliar a nossa disposição de fazer melhorias na nossa própria vida, né? Me chamou bastante atenção também que o Cláudio dá 100 anos, né, para Tassiano, para o Varro, né, conseguir fazer uma mudança em Tassiano, né? Então, 100 anos por um espírito, né? Aí eu fiquei pensando, né, quantos anos Jesus está nos esperando, né? Os bilhões e bilhões de espíritos, né? Então vamos pelo menos fazer a nossa parte para essa espera que seja menor, né? E aí, para falar um pouquinho de Tassiano, né, que ele é traído para as festas, banquetes, né, jogos, né? Então, é bem simples também saber para onde nós vamos. Muita gente pergunta, para onde nós vamos depois de desencarnar? Acho que a resposta é bem simples, né? Para onde nós quisermos. É bem simples, né? Nós temos nosso livre-arbítrio, né? Basicamente, nós vamos para onde a gente se afiniza, né? Onde a gente quer ficar, né? Então, cada um, né, de nós tem que melhorar um pouco para ir para um lugar melhor, né? Vamos lá, capítulo 2 agora, né? Corações e luta, né? Estamos aí já no ano de 217, né? O imperador é o Marco Aurélio Antonino Bassiano Caracalla. Eu procurei um pouco de informações sobre esse Caracalla, né? Em Roma tá as termas de Caracalla, até hoje tem lá, né, as ruínas, né? Caracalla é um antigo spa de luxo, né? Vamos dizer assim, era um local muito grande para os ricos, né? O Emmanuel fala que as perseguições aos cristãos continuam, né? Olha só, mais de 200 anos já de perseguição. E ele vai falar do Quinto Varro, né? Quinto Varro, ele trabalhava em uma galera de frota comercial, né? E vai introduzir os personagens, né? Na família, Cíntia Júlia, a esposa, e um filho, Tassiano. Eu entendi o seguinte, ele manteve os nomes, né? Porque o nome não importa muito, né? Talvez eles tivessem outros nomes lá na época, né? Mas o nome não importa muito, né? Aí vai descrever os nossos personagens, né? Cíntia, né, a esposa de Quinto Varro, é bela, mas alma inquieta e distante das afinidades psíquicas de Varro. Vamos ver qual que é o impacto disso, né? O Varro fala a ela que seria possível ouvir Apio Corvino, e o Corvino, que é um cristão das Gálias, e a Cíntia, né, diz que foi apenas uma vez às catacumbas, mas não gostou, né? Já vemos aqui enorme diferença de interesses do casal, né? E aí para a gente entender melhor, né, o que a gente vai falando para ele, né? Para atendermos aos princípios de um homem que morreu na cruz dos malfeitores, vai para 200 anos. Precisaremos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Ela falando de Jesus, né? Então, Jesus continua sem ser aceito pelas almas, né, mais fúteis, mais materialistas, né? E como é hoje, né? Será que hoje ainda é assim, né? Recentemente nós vimos aí, ouvindo na internet, pessoas chutando a Bíblia, né? Então, Jesus ainda é desconhecido por muitos e ainda é ridicularizado, né? Muita gente ridiculariza, né, quando vê com uma pessoa religiosa, né? Muita gente ridiculariza essas pessoas religiosas, né? E essas pessoas que são religiosas, que seguem o evangelho, né, também são mal vistas, né? Até hoje é assim, né? E aí ela continua falando: por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios, chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante nossa posição de inferioridade? Então, claramente ele é bem materialista, né? E como que seria hoje, né? Hoje, ao invés
de escravos, né? Seriam carros, casas maiores, viagens, empregados, né? Então, só mudou a ideia materialista, só mudou o que as pessoas querem, né? Ela se sente humilhada por ser pobre, né, e ter um primo rico, né? E eu fiquei pensando, será que essa situação ainda ocorre hoje, né, nas famílias, as diferenças de riqueza entre irmãos, primos, tios, né? Então, ainda, certamente, isso ainda é um tema relevante, né? 1800 anos depois, né? Ainda é um tema muito relevante, né? Então, o livro está atual. Vemos, então, um grande conflito de ideias no casal, né? Ela querendo mais curtir festas, né? Sendo mais fútil, materialista, e ele interessado em aprender sobre o Evangelho, né? Então, o Emmanuel já vai dar uma ideia, né, do casal, né? Cada um gosta, e aí claramente a gente já vê que vai dar um problema, né? Claramente o Emmanuel já vai trazendo isso, porque a gente já vê que vai dar problema, né? Quando o Var vai falar de Jesus, Cíntia não aceita, né? Não aceita, levanta a voz, né? Reclama, sempre o Cristo. Lembra-te de que a nossa condição social é miserável. Nós já vimos isso nos outros livros, né? Vimos isso, né? Quando Lívia vai falar de Jesus para o Públio, né? Aí ele reclama sempre o Cristo, né? Então as coisas vão se repetindo. Mas aí então Varro decide ir sozinho à casa de Lisipo, de Alexandria, e em encontro com outros cristãos, conversa sobre as perseguições do ano de 177. Parece que teve uma grande perseguição nesse ano na cidade de Lyon, né? A moderna Lyon, né? Na França, né? Nessa época nas Gálias, e aí é falado, né, de vários cristãos da época, né, que desencarnaram, né, nessas perseguições, tá? E aí o Varro, ele volta a casa mais tarde e encontra o Pílio Vetúrio, né, seu chefe, no quarto com a esposa, né? Então o Pílio era primo de Cíntia e era recebido como irmão por ele, né? Então ele ouve, né, ouve uma conversa entre os dois, fica muito decepcionado, né, e não entende a razão da suposta traição. Que traição é essa, né? São duas traições, porque a Cíntia, a esposa, e o Pílio, o Vetúria, é como irmão para ele. Era o chefe, mas era como irmão para ele, né? Então ele era um bom esposo para Cíntia, um bom pai para Tassiano e bom amigo, né? Então uma traição muito grande, né? E ele fica realmente muito triste, né? Ele decide ouvir a conversa, né, ainda não acreditando na traição, e aí ele fica sabendo que a traição está ocorrendo há 6 meses, né? O filhinho deles, o Tassiano, tem 1 ano mais ou menos, né? E aí já há 6 meses que está ocorrendo essa traição. Na conversa, o Var fica sabendo que o Pílio sempre amou a Cíntia, e ele pede que Cíntia deixe Varro e fique com ela, né? E que ele criaria Tassiano como filho, junto aos filhos da falecida esposa, né? Helena e Galba. Ao ouvir os planos para Tassiano, né, o Varro não se aguenta, né? Então o Varro a gente viu no capítulo 1, né, que ele veio para ajudar Tassiano, né? E aí quando ele ouve falar que vão levar o filho dele embora, ele não aguenta, ele entra em desespero, mas ele se acalma com a prece. Nós vimos no primeiro capítulo, né, com a Gilmara, que foi falar para ele, sempre que você quiser, né, você vai esquecer de tudo, mas sempre que você quiser, entre em prece, né? Foi o conselho recebido de Cláudio, né, para que ele orasse, que a ajuda viria, né? E aí nós vemos, né, muita gente fala assim, mas eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, eu não sei o que eu fiz no passado, como é que eu vou resgatar, né? Sabe, a gente sabe, em algum momento a gente vai saber, né? Nós vemos que o esquecimento do passado é de detalhes bem específicos, mas a essência, o principal, nós vamos lembrar, né? Nós vamos ter uma ideia, né? E quais são essas ideias? Nossas tendências, né? Nós temos as tendências a serem vencidas e também temos nossa intuição de como proceder em diversas situações, né? Daí então ele pensa e coloca em prática o aprendido no Evangelho, né? E aí como ele começa a pensar no quinto varro, como harmonizar a vingança, que ele tem com o desejo de vingança, com os ensinamentos de Boa Nova, que ele mesmo difundia em suas viagens. Então, nas viagens, ele conversava com as pessoas e falava para perdoar.
Aí, quando é vez dele, ele não perdoa. Né? Então, ele mesmo viu que ele estava errado. Né? Se ele pregava o perdão, como ele não iria perdoar? Né? Ele reconhecia-se na posição do homem comum, e por isso mesmo pecador, com a necessidade indispensável de adaptar-se à virtude. Né? E aí ele se vê como um pecador. Né? E muitas vezes, né, nós nos achamos dignos de privilégio. Né? Não podemos ter essas ideias. Né? Ele pensa em fugir com Tassiano, mas sabe que seria perigoso ao bebê. Né? Tassiano tem apenas 1 ano, e que se ele fugisse, ele poderia ter um problema com a lei. Né? E qual se estivesse amparado por estranha força invisível, ele repôs o pequenino no leito. Ou seja, a prece dando efeitos. Por causa dessa prece, ele se conectou com seus bons pensamentos, com espíritos superiores, e aí ele não faz algo errado, né? Que ele ia praticamente sequestrar o filho. Então, Varro vai no dia seguinte à procura de Corvino para conversar sobre suas mágoas. E aí lá ele encontra o Lisipo, ele mostra os escritos evangélicos e vão juntos para a palestra. O Emmanuel diz o seguinte: o cristianismo de então não se limitava aos ritos sacerdotais, era um rio de luz de fé, banhando as almas, arrebanhando corações para a jornada divina do ideal. Vemos aqui a simplicidade dos primeiros tempos do cristianismo, as reuniões em túmulos, né, escondidas. E aí, ao término da palestra, o Varro, Corvino e Lisipo saem juntos. E na casa de Lisipo, o Varro comenta seus sofrimentos domésticos. E aí o Corvino vai começar a falar. Então é importante aqui, quando o Corvino, o irmão Corvino vai falar, né, sempre que esses instrutores falam nesses livros, ele não vai falar para o Varro, ele está falando para nós mesmos. Né? Então é para nós refletirmos sobre isso. Então ele começa, Varro, e aí cada um troca o nome. Né? Varro, aceitaste o evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor ou para que te convertas em servidor? Levemos essa frase para nós. Nós estamos a serviço do Cristo ou servindo dele? Vamos refletir. Podemos tranquilamente mudar o nome de Varro pelo nosso ali. E aí refletir, cada um com si próprio. E aí Corvino continua. Cogitemos dos desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. Quem de nós estará irrepreensível para castigar? Admites, porventura, que o Mestre é descido das alturas simplesmente para falar? O Evangelho não é somente uma propaganda de 10 libertadoras. Acima de tudo, é a construção do mundo novo pela edificação moral do novo homem. Varro então pede conselho sobre o que fazer em relação ao filho, e Corvino diz que não adianta nada ele tentar algo, pois as leis iriam contra ele. E a esposa, né, pode ser que seja uma boa mãe ao filho. E continua. O Evangelho não é apenas um trilho de acesso ao júbilo celestial depois da morte. É uma luz para a nossa existência, neste mundo que devemos transformar em reino de Deus. Então ele diz que em Alexandria teve conhecimento pelos padres da região sobre o renascimento várias vezes. Aqui nós vemos a reencarnação, como ela era aceita no cristianismo primitivo, como nós vimos nas obras anteriores de Emmanuel. Jesus não fala simplesmente ao homem que passa, mas acima de tudo ao espírito imperecível. Cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A provação é remédio salutar, a dificuldade degrau na grande subida. Nós vemos esses ensinamentos que Corvino fala exatamente iguais ao Espiritismo. Esses trechos poderiam, se esse trecho tivesse num livro de Kardec, ninguém poderia dizer o contrário. Então, é exatamente isso. Né? A gente tem que entender que o cristianismo primitivo trazia ideais como o Espiritismo. E aí, né, depois dessa conversa, o Varro volta a casa mais tranquilo. E aí, resumindo isso aqui, eu pensei o seguinte: nós vemos a importância de buscar ajuda antes de tomar decisões importantes. E que talvez sem a prece, sem procurar ajuda de Corvino, o Varro poderia fazer algo que ele iria se arrepender depois. Né? Porque ele estava
quando ele ouve que vão tirar Tassiano dele, ele estava prestes a raptar o menino. Então, fica, né, como uma importância para a gente nesse capítulo aqui, a importância da prece. E sempre lembrar, né, que muito do que está sendo falado aqui não é para os personagens, é para nós mesmos. Então, esse é o resumo do capítulo 2, viu, Gilmar? Então, eu deixo agora para suas considerações. Esse capítulo, realmente, as falas, né? Tanto lá do Cláudio, como do Corvino, são falas que a gente deve ler e reler e meditar sobre elas, né? Quando esses espíritos mais elevados falam, né? A gente deve sempre analisar e tentar internalizar esses conhecimentos e aplicar eles na nossa vida, porque tem uma grande riqueza e uma grande mensagem ali que precisa realmente ser internalizada. Nesse capítulo também me chama a atenção como o Varro, ele queria a todo custo, né, dizer eu estou certo, então eu tenho o direito de fazer isso. Então, mesmo o Corvino dizendo que ele não fizesse isso, ele ainda pergunta, sim, mas a Cíntia errou, né? Mas a Cíntia errou, como diz assim, ela não errou, né? Então, eu estou com a razão. E aí o Corvino dizia, e quem somos nós para julgar? Né? O que a gente pode fazer para julgar ela? Né? Ela, por si só, ele tem lá uma frase que ele diz, né, que é mais ou menos assim, que ela, o mal que ela está fazendo, ela está semeando isso. Então, ela mesma vai colher. E só Deus é quem pode fazer esse julgamento. Né? Então, a gente que implanta as nossas atitudes é quem vai dizer como vai ser o nosso futuro, que a gente vai colher depois. Então, não cabia a ele tomar essa atitude de ser o justiceiro, mesmo ela estando errada. E aí, se a gente for observar, esse é o liame, a ligação para se começar um processo obsessivo. Né? Porque se ele vai se vingar da Cíntia, tirando o filho, porque ele se acha no direito de tirar, porque ele está sendo traído, e aí ele também vai dizer o quê? Se ele some também com o filho, além dele se responsabilizar com a lei, a Cíntia também ia ser descoberta. Né? Todos iam saber que ela estava traindo, por que ela foi embora? Né? Então, ele também ia acabar com a reputação dela, né? Os males que ele ia trazer para ela. E depois a Cíntia, que a gente já viu aqui que não é um espírito que tem uma evolução, poderia, mesmo já encarnada e depois desencarnada, se voltar contra ele. E ele que veio aqui para ajudar o filho, poderia voltar para lá com mais uma pendência para resolver. Né? Ao invés de resolver uma, levaria a outra, e quem sabe lá se ele iria conseguir o objetivo dele. Né? Então, aí a gente vê o como realmente é importante a prece e o aconselhamento. Né? O como é importante a gente ter amigos que possam, muitas vezes, fazer com que a gente enxergue aquilo que a raiva ou o momento não nos permite enxergar. Então, vai clarear a nossa vista, e como o Varro já tinha um bom progresso espiritual, ele tem todos esses conhecimentos lá latentes nele. Então, à medida que o Corvino fala, tudo isso ele vai relembrando, mesmo que inconscientemente. Então, ele aceita, ele se resigna e segue, né? Porque ele já vivenciou todas essas dificuldades que ele agora está vivenciando mais uma vez. E ele teve tanta convicção de que ele conseguiria vencer e vir para aqui ajudar, que ele veio, né? E ele sabe, a gente sabe que quando a gente está aqui por conta do esquecimento, a gente se sujeita, como ele foi alertado, de todas essas dificuldades, né? Mas como ele também disse a Tassiano, nós nunca estamos desamparados. Então, sempre temos aquele amigo, aquela pessoa que a gente pode ir lá para nos aconselhar, né? Temos hoje uma gama, assim, mesmo que a gente não queira falar com alguém, mas a gente tem até no próprio centro espírita pessoas que estão ali, né? O atendimento fraterno, pronto para nos auxiliar, para nos acolher, para nos ajudar na nossa dificuldade, né? Através de até da vivência espírita mesmo, dos passes, da conversa. Então, são esses os auxílios todos que Jesus, todo o suporte que Jesus nos dá e que a gente deve aproveitar,
né, e utilizar dele na medida em que necessitamos para fortalecer o nosso compromisso, né, o que a gente veio fazer aqui. Então, em linhas gerais, né, é mais ou menos isso, nessa primeira dificuldade que ele já enfrenta. Olha que realmente não foi fácil, né? Ele chegou e Tassiano, com 1 ano de idade, ele já recebe essa notícia, né, tão revoltante, né, para qualquer um de nós, como de fato uma atitude comum, nós humanos encarnados, né, a gente ainda tem essa questão do compromisso, da fidelidade, que dá muito, e que a gente sabe quando a gente se casa, né, a gente assume, e o próprio Chico, até eu estava vendo um trechozinho de uma fala dele, perguntava sobre o que ele achava sobre o sexo antes do casamento, né? E assim, embora seja um pouco diferente, mas resume o que seria o ideal, né, de duas pessoas se juntarem. Ele disse: meu filho, se tiver amor, eu não vejo problema. Então, o liame está aí, né? O principal está aí, é o amor, né? Então, se duas pessoas se amam, né, não cabe outra, não tem outro caminho, não tem a traição, né, não tem nada disso. Então, são duas almas que ali se encontraram. Mas, ali, acho que a Cíntia foi uma forma do Tassiano chegar a esse planeta, né? Tinha que vir, é claro que vem todo também um contexto em relação a ela, mas que nada é por acaso, mas era para o Varro, né, uma forma dele ter o Tassiano perto dele, e a gente vai ver, né, aí o desenrolar dessa história, o que é que vai acontecer. Então, mais ou menos é isso, né, dando um pouquinho da minha visão desse capítulo, mas já também com grandes ensinamentos, reforçando nesses ensinamentos que a gente vê já nessas obras de Emmanuel. E aí, Michel, quer falar mais alguma coisa antes da nossa prece final? Não, não, tá bem falado, né? Então, vamos seguir e na próxima semana, capítulos 3 e 4. Certo? Compromissos do coração e aventura de mulher. Então, vamos lá, né, para a nossa prece final, nos concentrar, continuar com os pensamentos elevados, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui na carne, vivenciando os compromissos que assumimos, que possamos, através da oração, através do aconselhamento, tomarmos as decisões mais sábias para a nossa vida, que elas possam contribuir para que a gente volte ao nosso eixo, se porventura estivermos nos desviando dele, né? Que a espiritualidade amiga se faça presente em nossa vida e principalmente que a gente tenha discernimento suficiente para entender e se aproximar cada vez mais dela, né? Que possamos cumprir os nossos compromissos da melhor maneira para nos ajudarmos e ajudarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor e que compartilham conosco essa jornada, com o intuito de sempre evoluirmos junto com aquele que amamos, para que possamos cada vez mais, através da divulgação da Boa Nova, através da divulgação do Espiritismo, essa nova oportunidade que Jesus nos dá para entendermos melhor os seus ensinamentos, que possamos, através deles, alcançar cada vez mais e mais esse objetivo do Cristo e se aproximar cada vez mais deles. Permanece conosco, Senhor Jesus, nos abençoando e nos auxiliando, hoje e sempre. E assim seja. Então, tchau, pessoal. Até a próxima semana, com fé em Deus. Tchau, Michel. Tchau, tchau, os amigos, tchau, Gilmara, obrigado. Até a próxima.